Vamos agora com algumas notícias internacionais. A Câmara do Estado americano da Califórnia aprovou por ampla maioria um projeto de lei que diz o seguinte: as redes sociais devem pagar por notícia publicada. Agora o texto segue para o Senado e a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ameaça tirar notícias das plataformas em retaliação. Quem explica essa disputa é a correspondente Mariana Jangiacomo. Hoje, os jornais não ganham dinheiro diretamente com as publicações nas plataformas e as redes sociais monetizam os conteúdos vendendo anúncios. O projeto de lei, batizado de California's Journalism Preservation Act, Ato de Preservação do Jornalismo na Califórnia, em tradução literal, prevê que as empresas paguem uma taxa de uso para ter as notícias nas plataformas. Os valores podem ser negociados, desde que as redações se comprometam a destinar pelo menos 70% dos pagamentos para a remuneração das equipes. O diretor de comunicações da Meta, Andy Stone, publicou uma declaração no Twitter afirmando que os jornais começaram a usar as redes sociais por conta própria e que o projeto de lei usa o pretexto de ajudar jornais locais para beneficiar grandes empresas de mídia. A principal apoiadora da lei, a democrata Buffy Wicks, disse que é um escândalo que uma das empresas mais ricas do mundo prefira silenciar jornalistas do que aceitar uma regulamentação. As redes sociais já são consideradas fontes de informação praticamente tão confiáveis quanto o jornalismo tradicional. Uma pesquisa feita pelo Pew Research Center no final do ano passado mostrou que a confiança em perfis de redes sociais está aumentando, principalmente entre adultos mais jovens, de até 30 anos de idade. Pelo menos 2 dos maiores sindicatos da Califórnia apoiam o projeto e acreditam que, com a lei, mais informação de qualidade circularia nas redes. O estado mais populoso do país, com mais de 39 milhões de habitantes, sofre com um problema grave de desertos de notícias, regiões onde não há jornalismo local. São comunidades pobres, principalmente de imigrantes, sem acesso a fontes confiáveis de informação. Justamente por isso, fake news circulam nessas comunidades com facilidade e podem circular ainda mais se o jornalismo profissional for banido das plataformas. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Essa lei foi aprovada por 46 votos a favor e apenas 6 contra. Isso na Califórnia, que é, curiosamente, o berço das Big Techs. A gente continua nesse assunto conversando com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Qual é o impacto dessa lei para o modelo de negócios das Big Techs? Boa noite, Márcio. Bem, segundo os dados que foram fornecidos pelas próprias empresas, a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, faturou 116 bilhões de dólares no ano passado. E a Google faturou 283 bilhões. Essas seriam as plataformas mais atingidas por essa lei. A gente não sabe o quanto disso vem do compartilhamento de notícias feitas por jornalistas profissionais. O que a gente sabe é que desde 2005, 2.500 jornais desapareceram nos Estados Unidos. Isso, obviamente, não é responsabilidade só do compartilhamento gratuito de notícias via Facebook ou Google, mas de todo esse processo de deslocamento da audiência e das receitas publicitárias para o meio online, para o meio digital, com um perfil gratuito. Eu fiz um mestrado sobre isso naquele período, entre 2006 e 2008, publiquei um livro sobre isso em 2009. Agora, a gente chega agora a um impasse com essa atitude do Facebook, porque se eles levarem adiante essa ameaça de retirar todo o conteúdo de jornais da sua plataforma para não ter de pagar por ele, aí a gente vai ter, de um lado, um problema de que as fake news vão ocupar esse vazio deixado para aqueles usuários que realmente só têm o hábito de se informar por meio das plataformas digitais e, por outro lado, vai ter provavelmente aqueles usuários que sentirão falta de notícias confiáveis
se voltarão para os sites dos jornais e para as publicações tradicionais. Então, é um impasse que acontecerá e só então nós saberemos quem sairá perdendo mais nessa história. Provavelmente ambos os lados sairão perdendo. O fato é que o jornalismo custa muito caro, é preciso pagar jornalistas, outros profissionais, equipamento, instalações, distribuição, viagens, enfim, uma série de gastos que, como toda indústria, tem que ter e precisa ter receitas também. E esse conteúdo todo está sendo servido de graça para as plataformas digitais que ganham com isso sozinhas. Essa é a realidade. É verdade que as plataformas publicam diretamente, elas têm páginas no Facebook, isso é verdade. Mas é verdade também que muitas pessoas é que compartilham essas notícias, esses conteúdos e não diretamente as plataformas. Existem jornais, por exemplo, que bloqueiam o acesso do Google aos seus conteúdos. Essa lei que já foi aprovada hoje na Câmara por 46-6 votos, de forma bipartidária, foi apresentada por um deputado republicano e outro democrata, que demonstra um grande consenso em torno desse assunto, vai agora para o Senado e deve ser aprovado na Califórnia, no Senado também. E é uma lei que já foi aprovada, um tipo de lei parecido que já foi aprovado no Canadá e na Austrália. Então é algo que está ainda... a gente ainda está vendo os efeitos, Márcio. Pois era isso que eu ia te perguntar. Essa, nos Estados Unidos, é no estado da Califórnia. O projeto que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o PL das Fake News, que tem exatamente um objetivo parecido, que é responsabilizar as redes sociais para coibir, a ajudar nesse controle das fake news que circulam pelas redes sociais e também iria fazer uma cobrança das notícias de veículos sérios, de mídia tradicional, divulgados pelas plataformas de internet. Esse projeto está ainda sendo tramitando aqui no Congresso Brasileiro, ia ser votado, foi retirado da pauta pelo próprio governo. Mas a questão agora é, o Canadá, um país e não apenas um estado como a Califórnia, já tem uma lei semelhante. E lá também houve retaliação, ou não? Sim, houve retaliação nesses países também, mas é algo que a gente ainda não conhece os efeitos, tanto do ponto de vista do uso dos jornais, do compartilhamento das informações, de os leitores voltarem para os jornais diretamente, quanto do ponto de vista do impacto financeiro sobre as plataformas. É claro que a Califórnia sozinha é um PIB muito maior do que esses países, né? A Califórnia, até a última vez que eu vi o dado, era o 6º PIB do mundo, se fosse um país. E é lá que nasceram as Big Techs no Vale do Silício. Então, realmente vai ser um caso bem mais rico, bem mais interessante para a gente analisar, Márcio. Muito bom. Muito obrigado, Lorival Santana.